gravar? Bora! Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo do Manual de Estágio. Eu sou o Léo Del Vecchio e novamente temos a presença do ilustre Galo Juliano. E aí, meus consagrados, beleza? E hoje teremos mais uma parte da nossa série de fórmulas mais usadas do Excel. Então vamos lá! Galera, as próximas fórmulas que vamos falar aqui servem para nos ajudar na formatação dos textos das células. Elas se chamam minúscula, maiúscula e primaiúscula. Nós as usamos em situações em que temos uma série de dados sem um padrão de formatação. Por exemplo, a gente recebeu uma base de dados e os dados estão uma hora com todas as letras maiúsculas, outra hora com todas as letras minúsculas e etc. Talvez isso seja muito mais questão de estética da planilha. Mas se existe um jeito rápido de arrumar isso, não custa nada fazer, certo? E vai que você precisa enviar uma base de dados para a diretoria ou para o seu líder, tem que mandar arrumadinha, né? Então eu vou mostrar aqui como é simples aplicar essas fórmulas. Galera, então olhando a planilha que a gente tem aqui, se a gente analisar a coluna de nome do jogador, a gente pode perceber que está totalmente sem padrão de formatação. Cada hora está de um jeito, uma hora tem minúscula, outra hora tem maiúscula, começa com maiúscula, enfim. Não tem nenhum padrão. E a gente consegue arrumar isso com essas fórmulas. Então eu vou mostrar aqui. Então a gente seleciona uma célula e aperta o sinal de igual. Porque a gente aperta o sinal de igual para informar o Excel que a gente vai estar usando uma fórmula agora. E aí vamos começar pela minúscula, por exemplo. Então a gente escreve aqui minúscula. Tem que colocar o acento, senão o Excel não acha. Aperta o Tab, que a gente seleciona a fórmula. E aí seleciona a célula do nome que a gente quer corrigir. Aperta o Enter. Aí no caso ele ficou igual porque todas as letras estão maiúsculas lá, minúscula também. Então mas se a gente arrastar, aquelas que tinham todas as letras maiúsculas ou alguma outra maiúscula e o resto minúscula, tudo ficou minúsculo, né? A gente consegue ver aqui que ele fez isso em toda a nossa base. E aí a gente começa a usar. Essas três fórmulas que a gente está falando agora, elas têm a mesma formatação. Então, por exemplo, se eu quero trocar para maiúscula, eu só troco aqui o nome porque a aplicação é igualzinha, a forma de montar ela, né? Então, a hora que eu clico aqui... Opa, eu não selecionei a fórmula. Maiúscula, Enter. Agora sim, ele está selecionando tudo, todas as letras do nome que a gente tinha colocado, ele está colocando tudo como maiúscula, né? E aí ele fica com os nomes dessa forma, pelo menos fica padronizado. Aí depende da forma que você prefere usar. Aí tem por último o Pri maiúscula. Se eu colocar aqui Pri ponto maiúscula e selecionar essa fórmula. Opa, só corrigir aqui. Mesma formatação das outras. É só escrever o nome da fórmula e colocar a célula dentro dos parênteses que a gente vai estar mudando a formatação dessa célula. Então, na hora que a gente dá Enter, ele fica aqui com a primeira letra de cada palavra maiúscula. E aí a gente consegue padronizar tudo isso daqui. Então, para substituir, eu posso pegar, copiar toda essa coluna, jogar na minha coluna. Ele vai dar esse erro aqui, que ele quer dizer que ele perdeu a referência da fórmula. Mas, como a gente quer colar os valores lá, a gente pode clicar nesse carinha aqui embaixo ou apertar o Ctrl. E aí ele vai mostrar várias fórmulas de colagem que a gente consegue usar. E a gente coloca somente valores, né? E aí ele vai excluir a fórmula, ele não vai dar mais aquele erro, porque a fórmula vai estar... não vai ter mais fórmula, vai estar direto os valores do que a gente tinha colocado. E a gente pode excluir essa coluna aqui. E a gente conseguiu corrigir a formatação da nossa tabela. Beleza? Pessoal, as próximas fórmulas que veremos são relacionadas a procurar um determinado valor dentro de uma célula. Elas são localizar e procurar. As duas são muito parecidas e fazem a mesma coisa. A única diferença é que a procurar diferencia letras maiúsculas de minúsculas. De resto é tudo igual. Então, vamos ver como a gente as usa na prática. Então, pessoal, vamos voltar aqui para a nossa planilha. Eu vou mostrar mais ou menos como que a gente usa cada uma delas. Para que elas servem? Ela vai olhar para uma célula
e vai procurar um determinado termo que você, alguma palavra, uma cadeia de texto que você está procurando dentro da célula. Então, por exemplo, vamos mostrar as duas na prática, porque a localizar ela não diferencia maiúscula de minúscula. Então, se eu, por exemplo, pedir para ela buscar a letra N dentro de uma célula, ela vai me retornar o número da posição daquela letra dentro da célula que eu estou pesquisando. Então, vou mostrar na prática para vocês entenderem melhor. Então, sinal de igual, localizar, tab, para a gente selecionar a fórmula. A gente vai colocar entre aspas aqui o valor que a gente está querendo procurar dentro do texto. Então, aqui, por exemplo, eu quero pesquisar a letra N dentro desses nomes aqui, tá? Então, ponto e vírgula. No texto, aí é onde a gente seleciona a célula que a gente quer que ele procure esse termo. Então, seleciono aqui a célula que eu quero. Ponto e vírgula. Número inicial quer dizer a partir de qual número você quer que ele comece a contar. Então, vou colocar 1 aqui para ele começar a contar desde o primeiro caractere da nossa célula. E aí eu selecionei aqui, ele retornou 8, né? E aí, como a gente está procurando a letra N, a gente pode contar aqui que o Cristiano tem uma letra N no 8º caractere dessa célula, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é assim que ela funciona. Se eu arrastar, ela vai estar procurando em todas essas linhas aqui, né? Em todos esses nomes. E vai mostrar qual é a posição da letra N dentro dessa cadeia de texto. Esses caras que aparecem esse erro aqui de valor são aqueles que eles não encontraram, a fórmula não encontrou a letra N dentro dessas palavras. Se a gente começar a dar uma análise... Escutaram a roncada do Spike aqui? Então, voltando aqui, onde deu esse erro, a gente pode reparar que não existe mesmo a letra N dentro da célula que a gente está procurando. Então, ele vai retornar esse erro aqui para informar que ele não encontrou, beleza? Agora o procurar. O procurar é a mesma coisa. Eu vou substituir aqui o nome, ó, procurar, e vou deixar da mesma forma, porque as duas têm a mesma formatação. Você sabe uma, você sabe aplicar outra. Só que o procurar ele vai diferenciar as letras maiúsculas das minúsculas aqui. Mas se a gente esticar a nossa fórmula, e vamos supor, eu quero substituir aqui agora que ele procure um N maiúsculo. Quando eu fizer isso, ele já deu erro aqui. Mesmo que tenha um N dentro de Cristiano Ronaldo. Ele vai retornar um erro porque não tem um N maiúsculo dentro daqui. Então, se a gente arrastar, a gente vai reparar que a única célula que tem um N maiúsculo é aqui a Neymar, porque o nome dele começa com a letra N, né? Então, é o único lugar onde tem uma letra N maiúscula, que é o termo que a gente estava procurando dentro dessa fórmula, né? Então, vocês entenderam essa diferença, pessoal? Essas fórmulas, elas vão separar o texto que vocês querem, eles vão localizar e mostrar qual é o número do caractere dentro dessa célula, e só vai ter a diferença que uma diferencia as letras maiúsculas das minúsculas e a outra pega qualquer coisa, seja você colocando em minúscula, maiúscula, ela vai procurar aquele caractere independente da forma que ele esteja, tá? Então é isso daí. Dá para usar em bastante situações, normalmente a gente usa ela de forma composta, junto com uma outra fórmula, né? Pelo menos eu sempre usei dessa forma, juntando outra coisa, mas aí fica um pouco mais complexo de explicar e também até de demonstrar alguma situação que a gente vai usar dessa forma. Então, só para vocês entenderem como a fórmula funciona, é mais ou menos assim, e aí vai da criatividade de vocês fazer essa junção com outras fórmulas que vocês acham que cabe, beleza? E para fechar o vídeo de hoje, temos uma das mais famosas fórmulas do Excel, que é o PROC-V. Com certeza, essa foi a fórmula que eu mais usei na minha vida. Além de ajudar muito no dia a dia, eu já vi cair em teste de muitos processos seletivos. Então, acho que de todas as que vimos nos vídeos até agora, essa é a mais importante. Então, pessoal, vamos voltar aqui naquela nossa planilhinha lá do começo, que a gente já está usando já faz alguns vídeos, que é a nossa tabela de top 5 dos principais artilheiros da Champions League. O que a gente vai fazer? O PROC-V ele serve para a gente procurar um valor e a partir dele, dentro de uma matriz, de uma tabela matriz, a gente buscar uma correspondência, né? Então a gente busca um valor-chave
Por exemplo, pode ser um nome, pode ser um código, pode ser alguma coisa, um ID de identificação, depende da tabela que você está usando. E aí a gente consegue usar esse valor como uma chave para procura buscar uma correspondência em uma outra tabela, beleza? Vou mostrar isso na prática, acho que fica mais fácil de entender. Então, a gente quer criar aqui uma coluna na nossa tabela de assistências, número de assistências, tá? Então, número de assistências. E eu peguei uma tabela dos jogadores com maior número de assistências da Champions League. E aí a gente vai tentar achar o número desses caras que a gente tem como artilheiro e incluir essa coluna aqui, beleza? Então a gente clica em igual para informar para o Excel que a gente vai usar uma fórmula. Quando a gente coloca PROC-V, a gente... tem vários procs na verdade aqui, mas a gente vai falar do PROC-V hoje, beleza? Tab, buscamos o PROC-V, Tab, selecionamos. Aí a estruturação da nossa fórmula, a gente já consegue ver aqui que é valor procurado, ponto vírgula, matriz tabela, que é onde a gente vai procurar essa correspondência, número, índice, coluna, que é em qual coluna que a gente vai procurar esse valor. Eu vou mostrar como funciona isso. E aí depois se procurar intervalo, que é para ver se é uma correspondência exata ou se é correspondência aproximada, beleza? Então a gente vai usar o nosso valor procurado, é o nome do jogador. A gente precisa pesquisar na outra tabela o número de assistência desse jogador. Então a chave é aqui, a gente seleciona lá na primeira coluna, que é o valor procurado, ponto e vírgula. Vamos na nossa tabela de assistências e aí a gente vai selecionar a nossa matriz tabela. Então a gente pode pegar aqui, selecionar toda essa tabela que a gente tem aqui. A gente coloca um F4. O que serve esse F4? Vocês estão vendo que aqui ele inseriu um cifrão na frente da letra e do número da célula que a gente está colocando dentro do intervalo inteiro. Isso quer dizer que a gente está travando essas células, ou seja, quando a gente arrastar a fórmula para outras células, esse intervalo não vai mexer junto, porque se a gente não coloca isso, ele vai descer e uma hora vai perder a procura, a matriz. Vai chegar numa parte que ele vai estar pesquisando no intervalo aqui embaixo, sem valor nenhum. Então a gente não quer isso, por isso a gente trava sempre que precisa, tá? E aí a gente evita de ter esse problema. Então aqui a gente vai fixar o nosso intervalo, definimos a nossa matriz, ponto e vírgula, e aí agora ele está pedindo o número, índice e coluna. O que é isso? Ele quer dizer que a partir da célula que a gente está procurando o nosso valor, quantas colunas que ele vai ter que correr para trazer uma correspondência. No nosso caso, é uma coluna só que está do lado, né? Então a gente vai na segunda coluna da nossa tabela matriz. Então eu coloco 2 aqui. Vamos supor que estava lá embaixo, lá na coluna longe pra caramba. Você consegue colocar, por exemplo, 23. Ele vai buscar lá na 23ª coluna, né? Então é isso que ela funciona. Eu mostro um jeito facinho de a gente fazer essa contagem, não precisar ficar contando uma coluna por coluna para você conseguir colocar esse número e a fórmula dar certo, né? Mas vamos continuar aqui rapidinho. E aí a última parte é aquela que a gente tem que informar qual é a correspondência que a gente quer. Se a gente quer exato, ou seja, ele vai pegar o valor exato que ele achar, ou pode ser aproximado. Só que quando é aproximado, ele pode pegar qualquer coisa. Ele não tem uma inteligência tão forte para entender, por exemplo, esse cara é muito parecido e tal. Isso é muito usado quando a gente está usando números como valor procurado, né? Que aí ele busca um valor mais aproximado, aí até que faz sentido. Mas como a gente está buscando uma chave de um nome específico de um jogador, a gente vai usar a exata, que a gente coloca como falso aqui, beleza? E aí fecha a nossa fórmula e aperta Enter. Quando a gente faz isso, já mostrou aqui que o Cristiano Ronaldo tem 41 assistências na história da Champions League. Se a gente arrastar para os outros, ele já achou para mais 2 caras, que é o Benzema e o Messi. O Lewandowski e o Raul Gonzalez não encontrou. Isso quer dizer que esse erro aqui que apareceu, né?
Quer dizer que na procura que ele fez, não encontrou uma correspondência para esse nome que tem aqui. Vamos dar uma olhada se tem alguma coisa aqui. Olha, ele tem aqui o nome do Lewandowski, mas ele não achou. O que está acontecendo? Pode ser que tenha um espaço, alguma coisa aqui, ou alguma letra errada. Eu vou pegar esse mesmo valor e vou colar no lugar daqui. Eu tinha escrito errado, por isso que estava dando problema. Agora ele já achou, tá vendo? Então é assim que funciona. Quando der esse erro, a gente já sabe. Ele não encontrou a correspondência na matriz tabela que a gente estava procurando. Beleza? Aí esse cara aqui, por exemplo, eu acho que ele não tá lá, o Raul Gonzalez. Então a gente pode zerar. A gente pode considerar que ele não tem assistências dentro da Champions League ou é um número muito baixo para eles terem considerado naquele ranking que eu peguei. Então eu vou colocar 0 aqui. E aí a gente conseguiu preencher a nossa coluna a partir do PROC-V. Vou mostrar agora, vamos supor que a gente tinha aquela coluna lá embaixo, né? A gente quer encontrar a correspondência muitas colunas depois. Tem um segredinho que eu uso, que o próprio Excel já ajuda, tá? Se eu refizer o meu PROC-V aqui, vou selecionar de novo o valor procurado. Agora, minha matriz tabela ela é bem maior, tá vendo? Então eu vou selecionar todo esse intervalo aqui. Só que quando vocês repararem, aqui ó, nesse carinha, ele tem uma informação, tá? 28L-X11C. O que isso quer dizer? É o número de linhas e o número de colunas que a gente está selecionando aqui. Ou seja, se a gente já selecionou até onde a gente quer buscar a correspondência, a gente sabe que é na coluna 11, porque é onde a gente está buscando. Se a gente vira uma coluna para cá, a gente volta uma, ele vai contar 10, né? Então a gente não precisa contar coluna por coluna para saber qual o número que a gente vai colocar no nosso PROC-V. Eu posso simplesmente selecionar aqui. Aí eu sei que nessa parte é 10, eu quero buscar lá da coluna 10. Então beleza, eu vou... Então, ó, esqueci de fixar o intervalo. Então tem o F4 pra gente fixar o nosso intervalo. Ponto vírgula 10, que a gente quer pegar da 10ª coluna. E correspondência exata. Ele vai continuar achando. Se eu tivesse selecionado errado, de alguma forma errada, vamos supor que, lógico, ali todos os valores retornariam a mesma coisa porque todas as colunas eram iguais. Mas quando a gente erra esse número, o que acontece? A gente pode buscar uma informação errada de uma coluna errada que está trazendo outra informação. Ele estava trazendo, ao invés do número de assistência, estava trazendo o número de pênaltis que o cara fez. E aí a gente vai ter uma informação errada na nossa coluna. Então a gente sempre tem que buscar uma forma exata de trazer a correspondência que a gente quer, a informação que a gente quer trazer para essa coluna. E por que a gente não pega direto lá, vai filtrando? Cara, aqui é pouca coisa, mas imagina uma tabela gigantesca que você precisa selecionar só alguns caras dentro de uma outra tabela que a gente tem uma outra informação, né? Aqui a gente tem informação de outros jogadores que nem estão na nossa planilha. Então a gente precisa buscar os caras que estão aqui dentro dessa tabela e trazer a informação que tem nessa tabela que não tem na nossa que a gente está usando. Então é para isso que o PROC-V serve, por isso que ele é muito usado. A gente lida com esse tipo de situação o tempo inteiro no trabalho, tá? Então espero que vocês tenham entendido que é bem importante isso, entender a forma de montar, o porquê que a gente usa isso, e a gente sempre vai ter situações no dia a dia de trabalho que a gente vai precisar saber usar esse carinha aqui, beleza? E também tem o PROC-H, pessoal. Ele faz a mesma coisa do PROC-V, mas ao invés de nós buscarmos a correspondência em uma coluna, o PROC-H ele busca nas linhas. Mas sinceramente é muito difícil de usar. Até mesmo por uma questão de organização dos dados, ele não é necessário na maioria das vezes. Bom, pelo menos eu usei muito pouco na minha vida. Então eu focaria no PROC-V, que é essencial. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido coisas novas com ele. E se conseguir entender todas as fórmulas, comenta aqui. Entendi tudo. Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui também, que
qual foi sua dúvida e eu tento explicar melhor, beleza? Me sigam no Instagram, @leodelvecchio, e não esqueçam do joinha aqui no vídeo que me ajuda demais. Tamo junto e até a próxima.